Oi, batatas e batatões do mundo! Você está assistindo Batatube. Como vocês adoraram o vídeo que eu fiz sobre os maiores erros cometidos por donos de aves, eu resolvi trazer a parte 2 desse vídeo. Então hoje eu vou contar para vocês mais alguns dos maiores erros cometidos por donos de aves. Isso aqui que eu vou falar no vídeo vale também para outros tipos de aves, não só periquis australianos. E só para esclarecer uma coisinha importante é que não tem problema errar, está tudo bem errar. O importante é que você aprenda com esses erros para fazer a coisa certa. E então, vamos começar! Se você nunca teve um passarinho antes, é comum acabar cometendo sem querer alguns erros. Muitas vezes, por falta de informação, acabamos errando nos cuidados que esses bichinhos precisam ter para viver bem. Por esse motivo, hoje eu vim trazer para vocês os maiores erros cometidos por donos de aves. Assim como a primeira parte, este vídeo não tem a intenção de humilhar ou culpar as pessoas que cometem estes erros, mas sim tem como objetivo informar e ensinar a respeito dos melhores cuidados que você pode fornecer ao seu pequeno amiguinho. E então, vamos para a lista dos maiores erros. Gaiola muito pequena. O primeiro erro bem comum é ter uma gaiola muito pequena. Muitas pessoas acreditam que, como as aves são muito pequenas, o tamanho da gaiola também deve ser pequeno, mas isso é errado. Mesmo as aves de menor tamanho precisam de muito espaço para se movimentar, para fazer pequenos voos e para brincar dentro da gaiola. Por mais que você encontre à venda nas pet shops muitas gaiolas de tamanho reduzido, elas costumam não ser adequadas para esses bichinhos. Como eu sempre digo, para gaiolas, quanto maior, melhor. É preciso que elas sejam espaçosas e bem compridas para que exista espaço suficiente para colocar os mais diversos itens que o seu passarinho precisa. Então, não compre gaiolas pequenas. É muito importante que ela seja grande. Se você não sabe como escolher a sua gaiola, eu já fiz um vídeo completo sobre isso no canal. Basta clicar aqui em cima para assistir depois. Comprar ninho. Outro erro é comprar um ninho. Muita gente se confunde ao pensar que o ninho é um tipo de casinha, um esconderijo ou um lugar para dormir. Não, o ninho não serve para nada disso. Os ninhos que você encontra nas lojas de aves e nos pet shops são exclusivamente para reprodução, ou seja, eles só servem para que o casal de passarinhos coloque ovinhos para ter filhotes. Ao colocar um ninho na gaiola, você está incentivando a sua ave a produzir determinados tipos de hormônios que incentivam o acasalamento e a produção de ovos. Não somente o ninho, mas qualquer coisa que se assemelhe a ele pode ter o mesmo efeito. Aquelas cabanas também podem servir como um ninho, por isso eu não indico esse tipo de acessório. Então, se você nunca teve um pássaro, é muito importante que você não cometa esse erro de comprar um ninho para ele, pois a reprodução é um processo muito delicado e exige um maior nível de experiência e conhecimento sobre o manejo de aves. Eu realmente não recomendo colocar ninho se você nunca teve passarinhos e não planeja ter filhotinhos. Falta de limpeza. O próximo erro é a falta de limpeza. Querendo ou não, as aves são muito bagunceiras. Elas jogam muita comidinha fora, deixam restinhos quando mordem os brinquedos e também fazem muito cocô. Muito! Como as aves têm um metabolismo muito acelerado, elas evacuam com muita frequência. Eu já fiz a contagem e os meus periquitos, o Frodo e a Pippin, fazem, em média, cada um, uns 76 cocôs por dia. Isso significa que a gaiola vai ficar suja bem rápido. Por isso, é muito importante fazer a limpeza com frequência, trocar o papel de fundo, limpar as grades, lavar os poleiros, pois caso contrário, se o seu passarinho ficar diariamente em contato com as fezes, pode ser muito prejudicial para a saúde dele. Eu já vi muitas gaiolas todas imundas por aí e isso é um grande erro. É preciso manter o ambiente do seu amiguinho o mais limpo possível.
Ter espelhos. Um erro que poucas pessoas sabem que é errado é ter espelhos na gaiola. Diferente de nós, humanos, as aves não são capazes de reconhecer o seu reflexo no espelho. Ou seja, quando elas se olham no espelho, elas acreditam que existe de fato outro pássaro. Muita gente se engana ao pensar que faz bem ter o espelho, pois o passarinho, a princípio, parece todo feliz com seu reflexo. O problema é que, com o tempo, o espelho vai se tornando uma obsessão. Como ele vai tentar impressionar esse suposto passarinho, o passarinho, que é o reflexo, na verdade, também vai fazer o mesmo. Então, é muito provável que ele fique o dia todo tentando impressionar e acasalar com o espelho, e vai se frustrar por não conseguir. Com isso, ele pode ficar triste, pode se tornar muito agressivo com você e ficar arisco. Então, evite qualquer tipo de brinquedo que tenha espelhos. Prefira escolher brinquedos e acessórios que ele possa morder, destruir, se balançar, escalar e se divertir de forma saudável. Não entender eles. Outro erro muito comum é não entender eles, ou seja, não compreender a linguagem corporal deles. Assim como outros animais, as aves não podem falar com a gente. Bom, alguns até que conseguem falar, mas isso é diferente. Nesse caso, eles só repetem as palavras, não entendem o que estão falando. Mas, enfim, de fato, eles não conseguem dizer explicitamente para nós o que eles pensam, o que eles sentem e o que eles querem. Por isso, é importante conhecer a linguagem corporal deles. Sim, por meio do seu corpo, as aves são capazes de dizer certas coisas. Então, é um grande erro não compreender o que o seu pequeno amiguinho está querendo te dizer, pois pode ser que você acabe interpretando mal algum comportamento e, com isso, assuste ele ou deixe ele bravo. Se você não sabe a linguagem corporal dos pássaros, eu já fiz um vídeo completo sobre isso no canal. É só clicar aqui em cima para assistir. Gaiola em local inadequado. Outro erro cometido por donos de aves é colocar a gaiola em locais inadequados. Um exemplo mais comum disso é ter a gaiola no chão. Os pássaros, como são presas fáceis na natureza, têm um instinto natural de ficar no alto das árvores para se proteger de predadores. Dessa forma, eles se sentem mais seguros e confiantes. Então, se você deixar a gaiola com os seus passarinhos permanentemente no chão da sua casa, é muito provável que eles não se sintam confortáveis. Eles vão ficar muito mais assustados e nervosos, então não faça isso. É importante que a gaiola fique mais alta, de preferência na nossa altura, pois assim, além de eles se sentirem melhor, vai ficar muito mais fácil de interagir com eles. Procure deixar a sua gaiola em cima de alguma mesa ou até mesmo comprar aquelas que já vêm com um apoio que eleva elas. Deixar a gaiola sempre ao ar livre também é um erro, pois se fizer muito calor, a exposição intensa ao sol pode ser perigosa para eles, podendo levar eles à desidratação ou insolação. Ou também ao contrário, se fizer muito frio, fortes correntes de ar gelado podem deixar o seu passarinho resfriado e doente. Por isso, é necessário colocar a gaiola em locais adequados. Alimentar errado. Um erro muito comum é oferecer alimentos errados para a sua ave. Existem muitos alimentos que fazem muito mal para a saúde dos pássaros. Então é preciso saber o que você pode ou não dar para ele a fim de evitar acidentes. Um alimento que você não pode dar para o seu amiguinho é o alface. Por mais que sejam muito saudáveis algumas verduras e legumes, o alface pode ser bem perigoso se fornecido em grandes quantidades. Por ter muita água e fibras, o alface pode causar diarreia nos seus passarinhos.
fato que pode ser muito perigoso, pois eles acabam perdendo muitos nutrientes do corpo rapidamente. Então, não dê alface. Pães, bolos, bolachas e biscoitos também fazem mal para a saúde das aves. Como são carboidratos e têm escasso valor nutricional, é muito fácil que o seu pássaro engorde muito rápido e fique obeso. Então, nada desses alimentos. O abacate também é outro alimento que é tóxico para a maioria das aves. Então, é muito importante conhecer que comidas você deve ou não fornecer para ele para não cometer erros. Desistir. O último grande erro cometido por donos de aves é desistir. Os passarinhos de estimação são animais que exigem muita paciência. Ao contrário de outros bichinhos, como cachorros e gatos, que naturalmente interagem bastante com você desde o início, as aves precisam passar por um processo demorado de amansamento. Quando você adota o seu amiguinho, ele chega arisco na sua casa. Isso porque, por serem presas, eles têm naturalmente um instinto natural de ter medo de tudo, inclusive de você. Então, para que você vire o melhor amigo do seu passarinho, você precisa ter paciência e não desistir. Eu sempre leio comentários de gente dizendo que não consegue amansar, que está difícil, que pretende desistir. Eu entendo essa sensação de quando você não consegue, que dá essa desmotivação, mas não faça isso, isso é um enorme erro, não desista. Te garanto que com muita dedicação, paciência e amor, a sua ave vai ficar muito dócil, mansinha e será a sua melhor companhia. Então não desista, você consegue! Então, esta foi a lista do que eu considero os maiores erros cometidos por donos de aves. Como eu já disse anteriormente, essa daqui é a segunda parte de um vídeo que eu já fiz faz um tempinho atrás, que vocês adoraram, no qual eu também comento outros erros. Então, se você ainda não assistiu esse vídeo, corre lá para ver. Volto a ressaltar que está tudo bem errar. O importante é aprender com os erros para fazer a coisa certa. Não se esqueça de conferir a Brinque Pets, a minha lojinha virtual de brinquedos e acessórios para aves. Lá no nosso site oficial, brinquepets.com.br, você encontra uma variedade de produtos, todos desenvolvidos e feitos por mim com muito amor e carinho. Também você pode ir lá seguir o Instagram da lojinha, que é @brinquepets. Se você quiser saber mais o que acontece no por trás das câmeras do Batatube, não se esqueça de seguir o Instagram oficial do Frodinho, da Pipizinha e o meu, que é @TheLordOfTheBudgies. Se você tiver alguma sugestão para um próximo vídeo, não se esqueça de comentar lá nos comentários para eu poder ler. Se você quiser ver mais vídeos sobre periquitos e aves em geral, clica aqui em cima para conferir uma playlist completa sobre esses assuntos. Então, se vocês gostaram do vídeo, inscreva-se e deixe o joinha da batata!